Boa tarde, meus amados irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade. Edilberto Araújo Diniz, mais conhecido por Betinho Eletros, mas eu sou discípulo, né? Minha identidade é discípulo. Então, eu estou gravando esse vídeo, como outros que vou gravar, para te ajudar, meu amado irmão, principalmente para você, igreja, Mas se alguém mais que não seja da igreja também estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que possamos realmente deixar esclarecido sobre o assunto do dom do Espírito e os dons do Espírito. Então, há uma diferença? Sim, há. O que é o dom do Espírito e os dons do Espírito? Então, vou resumir, tá certo? A gente não tem, realmente, a gente passar muito tempo estudando, a gente pode até confundir você, mas não é isso que eu quero deixar o mais simples possível. Então, o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Um exemplo, né? Vou resumir de maneira bem simples. O dom do Espírito Santo é ele mesmo sendo dado, o que Jesus fez com o Espírito. Então, o que Jesus fez com o Espírito no dia de Pentecostes, ele derramou, né, o Espírito. Então, foi acessível, e é acessível até hoje, o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É quando você entende que você ouve, crê, se arrepende, você tem o processo de se converter, e você chega ao ponto de dizer, eu vou me batizar, então vou nascer de novo, aquela ideia de você matar o seu eu, né? Sair das águas, ressuscitou, então viver uma nova vida. Ali, no ato do batismo, você é perdoado, segundo Atos 2, né? E recebe o dom, o próprio Espírito Santo na sua vida. Então, é fácil de entender. Então, o dom do Espírito Santo é o que Jesus fez, né, derramando sobre toda a carne em Pentecostes. Então, todos, né, todos ali, ou seja, hoje nós somos acessíveis ao dom do Espírito Santo, porque Jesus, né, em Pentecostes, ele fez isso, ele derramou, né? Então, o dom do Espírito é quando você e eu, né, obedece a Deus pelo batismo, entendendo o novo nascimento. Então, eu passei a ter o dom, ou seja, o próprio Espírito na sua vida, ok? Então, o dom do Espírito Santo é ele mesmo sendo dado, o que Jesus fez com o Espírito em Atos 2, em Pentecostes. Agora, e os dons do Espírito Santo são os poderes milagrosos dados aos homens, o que o Espírito fez ao ser derramado. Aí é aquela promessa de Atos capítulo 1, do versículo 6 a 8, quando os apóstolos de Jesus ali, os discípulos juntos, eles perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Isso não compete tempo ou época, mas vocês receberão poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ah, que bom, Betinho, agora eu entendi. Entendeu? A diferença do dom e dos dons está ligado justamente porque os dons do Espírito Santo são os poderes milagrosos dados aos homens. É o que o Espírito fez ao ser derramado. Dom do Espírito Santo está ligado justamente a mim e você obedecer. Aí sim, nós ficamos acessíveis ao dom do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa hoje, ela pode ser abençoada, né? Ela pode ser direcionada pelo dom do Espírito Santo quando ela nasce de novo, quando ela é batizada, né? Como, quando, por quê, né? Essa ideia aí do batismo. Então, você entendendo todo o processo de se converter a Deus e nascer de novo, você é perdoado, seus pecados, e você recebe o dom do Espírito Santo. Segundo Atos 2, versículo 36 a 38, primeiro sermão, né, sermão de Pedro na restauração do reino, testemunhando através da pregação. Então, quase 3.000 pessoas foram perdoadas e receberam o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito. Agora, e os dons milagrosos do Espírito Santo? Os 12 apóstolos receberam esse poder, né? E aí, eles, né, fazem o que realmente Deus quer. Eles continuam testemunhando, né? Imagina que você já aprendeu, e eu também, que em Atos 6, né, há um problema, os apóstolos colocam as mãos ali em cima daqueles homens que foram escolhidos, e eles recebem poder para testemunhar o reino. Filipe, logo mais em Atos 8, faz o quê? Ele fala para o mágico, né?
E aí o mágico vê o poder de Deus através, né, desse espírito né, desse poder milagroso na vida de Filipe, e ele quer comprar o poder. Não pode, né? Só está ligado aos 12. Então, resumindo aqui, para você ter uma noção, né, o dom era em igual medida para todos os que obedeciam ao Evangelho. O dom é de igual medida para todos os que obedecem e são batizados, segundo a Bíblia ensina. Aí os batismos do livro do Novo Testamento, do livro de Atos, né, que nós estamos estudando, nós temos o privilégio, todos os batizados, eles receberam o dom, ou seja, eles passaram a ser templo do Espírito Santo, né? E os dons não foram dados a todos que foram batizados em Cristo, não foram dados a todos, mas segundo Atos 2,38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, esse texto liga todos aqueles que receberam o dom, como eu e você que recebemos. Agora, veja Atos 5,32. Atos 5,32, olha o que diz. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Ok? Então, olha que coisa boa. Aos que obedecem, aos que nascem de novo, aos que são perdoados, então recebe o dom do Espírito Santo. Recebe. É perdoado os pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Agora, vamos resumir, né? Vamos resumir, para que eu possa deixar bem esclarecido para você a questão do dom e os dons. É isso? O dom. O que é o dom? O dom é o resultado do batismo com o Espírito Santo. Preste bem atenção. O dom é o resultado do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus fez no dia de Pentecostes. E os dons, seu Betinho? E os dons? É o Espírito. Foi o que o próprio Espírito fez após ter sido derramado sobre toda a carne, quando ele descia, pousava, caía sobre alguém. No primeiro caso, ou seja, no primeiro do dom, primeiro caso, é Jesus com o Espírito. No segundo caso, é o próprio Espírito sobre as pessoas. Atos 2,4, 1 Coríntios 12:11. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, versículo 4. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12:11 está ligado aos dons. Então, é simples de entender, porém você tem que, né, focar no ensino. O dom é o resultado do batismo com o Espírito Santo que Jesus fez no dia de Pentecostes, quando desceu sobre todos. E os dons do Espírito foi o que o próprio Espírito fez após ter sido derramado sobre toda a carne. Quando ele descia, pousava, caía sobre alguém. No primeiro caso, a ação é de Jesus com relação ao dom. No segundo, é o próprio Espírito sobre as pessoas. Ou seja, principalmente aquela ideia do batismo, né? Dos dons milagrosos com os apóstolos, que logo mais eles saem para anunciar o Evangelho e eles têm esse poder. E aí ele faz milagre, eles têm o poder de colocar as mãos sobre os discípulos. Agora, discípulo nenhum tem o poder de passar para outros. Então fica lá mesmo. Esquece. Dons milagrosos, só lá, em Atos 2, só com os apóstolos. Hoje, dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito em mim e na sua vida. Dúvidas? Estamos juntos. Que Deus lhe abençoe. Foco na doutrina. Deus abençoe.